Bom, basicamente a ideia aqui é a gente fazer um workshop assim, ultra rápido, tá? De uso do Voice Viewer, uma ferramenta da Universidade de Leiden, tá? Que é uma ferramenta para análise, na verdade, centométricas de uma maneira geral, mas ela tem um potencial também para análise de texto em inglês. E aí, nesse caso, eu não vou explorar todo um conjunto de aba que ela tem sobre análises centométricas com bases estruturadas, e a gente vai usar um arquivo texto comum em inglês que a gente queira fazer uma análise como essa que vocês estão vendo aí, né? O sharing está acontecendo, né? Então vocês estão vendo já esse gráfico gerado. Então, beleza. Sim. Então, a gente vai tentar chegar numa coisa parecida com essa, não vai ser exatamente igual a essa, do zero, porque eu vou fazer novamente e pode ser que eu esqueça de eliminar um ou outro termo, isso obviamente muda o gráfico que a gente vai observar. O Voice Viewer é uma ferramenta muito simples, ele tem um tutorial, um wizard, na verdade, para gerar gráficos. Eu considero uma das ferramentas mais gratificantes que existe, tá? Para a geração de gráficos, exatamente por esse princípio, porque ele gera o gráfico de uma maneira muito simples e objetiva, sem você precisar se preocupar com questões necessárias para a filtragem dos dados, tá? Bom, está tudo direitinho aí, vamos colocar agora isso para funcionar. Abrindo o Voice Viewer, eu não vou entrar no detalhe de download, como é que você chega, etc. Isso vocês podem conseguir tanto buscando por Voice Viewer, VOS Viewer, tá? E achar o site deles e baixar, quanto podem ir no meu canal no YouTube, chamado Mineiro de Dados, em que nesse canal você tem lá um tutorial com todos os tipos de análises possíveis com o Voice Viewer, e explica mais coisas lá. Mas aqui a gente vai direto para, executando o Voice Viewer, tentar criar alguma coisa. Nosso material inicial vai ser este material aqui que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Que é um material que foi coletado pelo Oldmar, referente a pré-prints que foram publicados, né, sobre coronavírus. E esse aqui é um material que teria de pré-print basicamente do primeiro mês, do mês de janeiro de 2020. E ele fez a raspagem desse material em PDF, a conversão disso em TXT e a fusão disso num grande arquivo. A gente só precisa fazer duas coisas agora para poder levar isso para dentro do Voice Viewer. A coisa número um a gente tem que ter certeza de que esse documento está em inglês, isso a gente já tem, então não precisa se preocupar. E segundo, o Voice Viewer ele aceita como documento para poder fazer sua análise, um texto no qual ele vai considerar parágrafo a parágrafo as palavras que estão ali dentro, para tentar gerar um grafo, ou seja, uma representação gráfica que segue a teoria dos grafos, pela frequência de palavras, na qual ele vai ligar essas palavras se elas pertencerem ao mesmo parágrafo. Essa é a ideia. Ok? Então, num grafo, using, text e mining estariam ligadas entre si, da mesma forma como to track, outbreak, trends in global observation of. Ocorre que, como ele é um software pensado para o inglês, ele já vai pegar palavras que são conhecidas como palavras vazias ou stop words, como in, off, to, e vai já retirar e já vai fazer essa pré-limpeza desse material para o inglês, o que já é ótimo. Segundo, ele vai fazer uma certa lematização, ou seja, reduzir os termos aos seus lemas, tirando plurais em inglês e outras coisas para poder reduzir aos seus radicais essas palavras. Então, isso também vai facilitar, porque se você tiver, por exemplo, termos que estão, né, subscriber ou subscribers, ele vai unir para subscriber. Ele vai juntar isso também, que também vai fazer um tratamento de qualidade do seu material e da sua nuvem de termos muito melhor. E ele tem um plus para esses outros tipos de tratamentos de linguagem, processamento de linguagem natural. O Voice Viewer ele leva em consideração a consolidação de termos. Então, por exemplo, não é incomum que você tenha situações como novel coronavirus. Isso, se você levar para o Iramutec, se você levar para uma nuvem de palavras, ou para algum outro tipo de software, é possível que ele separe novel de coronavirus e você tenha um grafo onde você tem um link entre novel e coronavirus. Ele, naturalmente, vai perceber que é muito frequente essas duas palavras estarem uma colada na outra e ele vai considerar elas como um termo, chamado novel coronavirus, e vai persistir esse termo na sua análise. O que é um negócio também sensacional para análise de processamento natural. Tem um threshold que em algum momento ele deixa de ser uma... ele passa a juntar os dois termos, assim? Exatamente. Ele faz um processo que, se não me engano, ele usa um processo, um cálculo que existe na linguagem de processamento natural,
que é a frequência que você tem, entendeu, do termo colado no mesmo documento para poder fazer isso. Eu esqueci agora qual é a filosofia que ele usa, que existe de processamento de linguagem natural, mas ele usa uma filosofia dessa para poder chegar a isso especificamente para inglês, entendeu? Porque o português ele usa muito de conectivos e é mais complicado nesse sentido. Então, dá mais problema. Então, ele faz isso também. Qual é a única coisa que ele precisa? Ele precisa de um texto, tá? Puro, TXT, que ele esteja separado por parágrafos e que eu não tenha parágrafos vazios. Então, tem duas formas de eu fazer isso. Ou eu removo esses casos onde eu tenho quebra de linha com quebra de linha, como a gente tem aqui. Eu estou usando uma ferramenta chamada Notepad++, que é uma ferramenta muito legal, que é um editor de texto, que tem, inclusive, processos que você pode usar na localização. Se eu quiser substituir um termo, eu posso usar o que eles chamam de expressão regular, que são expressões que a gente usa muito em Perl, Linux, em Unix, né, e outras coisas, de maneira mais fácil. Ou eu posso também utilizar um próprio argumento que ele tem aqui, que é super simples. Ele tem no editar, tem uma coisa que chama operações com linhas, ele simplesmente tem uma opção aqui que é remover linhas vazias. Então, se eu fizer isso, todos esses casos, por exemplo, isso aqui é uma linha vazia, tá vendo? Se eu pedir remover linhas vazias, ele vai lá e remove para mim. Então, isso vai facilitar a coisa. Então, para quem vai fazer isso com os outros casos, baixem o Notepad++, executem o Notepad++, peçam operações com linhas e remover linhas vazias. É só isso que você tem que fazer. Qual é, Fábio, você tinha dito que tinha uma opção para Mac, qual é o Sublime Text. Sublime Text também deve ter uma opção no Sublime Text para remover linhas vazias. Se ele não tiver no Sublime Text essa opção diretamente, você pode fazer também o seguinte, no Sublime Text, pegar o texto, abrir e pedir no substituir, você vai pedir a seguinte opção, LF, tá? Que é esse caractere que tem aqui, que é o line feed, ele normalmente, a quebra de linha, ela funciona de duas maneiras. Ou ela usa carriage return, ou ela usa line feed, ou ela usa carriage return line feed, né? O que acontece? Você precisa descobrir como é que ele está quebrando a linha. Mas eu vou adiantar para o nosso caso aqui que nesses arquivos todos que o Wordmar gerou, todos estão com LF. Então, o código para LF é /n. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pedir para substituir toda vez que encontrar /n por /n. Ou seja, toda vez que ele tiver uma quebra de linha contra quebra de linha, ele tem uma linha vazia. Substitua /n por /n. Para ele comer as linhas vazias. Você rodou Pode repetir o nome do software? Oi? Pode repetir o nome do software, por favor? Notepad++. Não, o do Mac. Sublime Text. Deixa aqui. Sublime Text, perfeito, obrigado. 3, versão 3, tá? Lá no Sublime Text Beleza. tem uma opção onde você pode pedir para substituir utilizando estendido ou expressão regular, eu não me lembro qual que ele usa lá, em que você vai mandar substituir /n por /n. E aí você vai pedir para substituir todos. Você vai ter que fazer isso várias vezes até ele dizer que não encontra mais, porque pode ser que tenham várias vezes isso, então ele vai tirar, e até ele não ter mais o que tirar para o Mac, ok? Tá. O que vai acontecer se você rodar com a linha vazia? Ele vai dar erro dizendo que ele não consegue ter linha vazia. Que eu me lembre, ele dá esse erro. Eu posso até testar aqui para ver se ele vai dar esse erro depois, tá? Mas eu não, normalmente a gente, por boa prática, a gente tira a linha vazia também, tá? Eu vou pedir aqui só para simplificar, porque também é aquela coisa, eu estou fazendo isso correndo, então eu não estou podendo checar se certas coisas funcionariam, estou usando o by design, né? O que seria mais óbvio. Vou mandar remover as linhas vazias aqui, ok? Vou mandar remover. Vai demorar um pouquinho. Foi. Tá vendo que não tem mais nenhuma linha vazia? Só isso. Vou pedir para salvar esse arquivo aqui. Pedir para salvar como. E vou pedir para jogar lá na minha área de trabalho aqui com o nome de teste 2, tá? Salvei. Pronto. Salvei meu texto. Meu texto está pronto para o Voice Viewer. Vamos para o Voice Viewer? Vamos lá. Lá no Voice Viewer, que eu estou abrindo aqui, o que eu vou fazer? Ele tem várias opções assim que você abre, né? E ele vai estar normalmente com isso aqui vazio. Então eu vou abrir vou pegar aqui como se fosse ele do nada. Vi que vai perder tempo com isso, tudo bem. Vou dar um create, tá bom? Quando você pede para criar alguma coisa, você vai ter três opções. Ou você abre um mapa de rede, pode ser um mapa pronto de rede, pode ter vindo, por exemplo, do Geth, pode ter vindo de um outro editor, pode ter vindo de um software que já gera a rede. Eu posso pegar material bibliográfico, aqui tem um conjunto gigantesco de coisas que vocês podem fazer com bibliometria, com isso, pronto. Tem lá no meu vídeo no YouTube, explico todos eles, tá? Você pode fazer. E tem esse último daqui que eu falo no final dos vídeos, que é fazer
create a map based on text data, que é o que nós vamos usar aqui, porque nós estamos com um workshop curto. Basicamente, o que ele vai fazer é choose this option to create a thumb for current map based on text data. É isso que nós vamos fazer. Basicamente, eu vou dar next. Você vai ter zilhões de opções dela, inclusive com leitura por API. Nós não vamos usar nenhuma dessas outras, nós vamos direto para VOS Viewer Files, que é a mais simples de todas. Primeira opção. Vamos dar next. Aqui, eu vou chegar e vou dizer que eu quero abrir um determinado arquivo. Esse arquivo eu vou chamar de teste2.txt, que é o arquivo que eu criei agora com vocês, beleza? Como eu sei que esse meu arquivo ele tem problemas de contaminação de abstract estruturado e copyright statement, eu vou deixar essas duas opções aqui clicadas, tá? Mas se for, por exemplo, um corpus textual que eu fiz em inglês, de entrevistas, coisas que eu já limpei mais, eu não quero deixar isso aqui ligado porque ele pode retirar coisas que eu não gostaria que fossem tiradas, tá? Acidente, por que seja. Digamos que eu estou pesquisando textos que falam exatamente sobre a discussão sobre licenciamento, tá? Então, eu estou falando, olha, eu quero fazer textos que falam sobre essa discussão de licenciamento. Então, ele vai pegar o copyright statement, vai tentar aqui o meu abstract, que eu limpei, que não tem copyright statement. Ele, quando fala sobre uma licença ou um copyright, eu vou tirar a palavra. Pô, ele quebrou a minha pesquisa, né? Porque a minha pesquisa é exatamente sobre discussão sobre copyright. Então, essa opção aqui a gente só deixa quando a gente sabe que é uma coisa para a gente importante. Vou deixar aqui. Normalmente, elas são retiradas, tá? Existe um outro arquivo aqui que é o do Score, que eu vou explicar depois. A gente não vai usar ele aqui, mas que ele é muito interessante. E vamos dar next. Ele vai extrair todos os termos agora para a gente. Vai demorar mais dos outros arquivos que vocês têm, porque o do mês 1 é menor. Quanto maior o arquivo, mais tempo ele demora processando, tá? E minha máquina aqui é um Core i7 com 12 GB de RAM. Então, quem tiver no Celeron, tenha paciência, né? Tenha paciência com o seu Pentium, gente, porque ele vai fazer. Mas ele demora. Isso aqui está rodando com SSD, está outra parada. Bom, agora vamos para a questão da contagem. A contagem pode ser feita de duas maneiras, por método binário ou por método full. O método binário, basicamente, o que ele leva em consideração é presença e ausência. Se a palavra existe naquele parágrafo, conta. Se ela existir 20 vezes naquela parágrafo, ela conta uma vez só. Para o nosso caso, que os parágrafos são significativos, que são parágrafos de texto, binary counting funciona. Mas digamos que eu tivesse juntado todos os artigos, tá? Por semana, e tivesse colocado cada um deles num parágrafo só, porque eu quero exatamente ver uma evolução temporal, parará. Aí eu vou usar full counting, porque a frequência deles importa. É importante para mim levar em consideração a frequência que o termo ocorre. Aí eu teria que usar full counting. No nosso caso é binary counting, ok? Porque os parágrafos são menorzinhos, então se por acaso eu quero falar coronavírus 2 vezes, não é relevante, eu quero que ele conte uma vez só. E aqui ele vai ter a opção de utilizar o chamado Thesaurus File, que a gente vai explicar depois, que é exatamente o arquivo que vai ajudar a limpar a nossa amostra e vai servir de limpeza das várias amostras, porque a gente está num corpus, de vários corpos, né, textuais. Então, eu quero poder aproveitar essa limpeza. Eu vou usar o binary file do next. Aqui. E aí ele vai começar a dizer o seguinte para mim, olha, Fábio, eu encontrei 18.291 termos diferentes. Se eu levar como consideração do mínimo para que esse termo faça parte, que ele esteja presente em 10 parágrafos, tá? 10 vezes, nesse caso, porque aí são 10 parágrafos de contagem binária, tá? Então, ele está considerando 10 parágrafos. Se eu tivesse pedido full counting, era 10 ocorrências. Então, se ele ocorresse 10 vezes num parágrafo, ele ficava. Veja a diferença, entendeu? Eu vou ter 753 termos. 753 termos é termo pra caramba. Não dá para a gente ver nada num gráfico. A não ser que eu esteja querendo mapear grandes áreas temáticas, não vai valer a pena botar muitos termos. Então, eu vou subir esse meu threshold. E aqui eu vou subir preferencialmente para alguma coisa menor do que 200. Maior do que 100, né, provavelmente. Isso para esse primeiro olhar que a gente dá. Normalmente, a recomendação que eu dou assim, seu primeiro olhar, situe numa coisa entre 200 e 100. E busque um número mais ou menos redondo aí. Vou botar aqui 50 sequências de frequência. Quero 50 vezes. Ele falou que são 117. É um número arbitrário aqui, tá? Nós estamos lançando um primeiro olhar, né? É experimental esse processo. Vou dar next. Ele falou, são 117. Aí ele vai dizer para mim, beleza. Ele imediatamente oferece o seguinte, um recorte baseado nos 60 mais relevantes. Ele tem um cálculo de relevância que ele faz, e esse cálculo de relevância ele tenta trabalhar com alguns conceitos da área de ciência da informação, de relevância de termos, que tem a ver com o processo de elitismo de Price e outras coisas aí do gênero, né, tal. E que ele usa esse termo de relevância para tentar
segmentar os principais termos. Eu, no meu primeiro olhar, não gosto de usar isso. Então, normalmente, eu corrijo isso para dizer que eu quero todos os 117. Nesse caso, são 117, eu vou corrigir para o máximo. Mas é um tipo de recorte que ele oferece. Do Next. Imediatamente, ele gera uma grande planilha. E essa planilha ele vai mostrar por essa relevância, que ele normalmente é ordenado pela relevância, você vê que CC BY está considerado como um dos mais relevantes, né? E depois de ocorrência. Normalmente, esses de grande relevância que a gente está tendo aqui são alguns termos que possivelmente têm algum grau, nesse caso, algum grau de contaminação, já serve para eu limar eles, e já posso também depois ordenar por ocorrência para poder ir limando dos mais frequentes para os menos frequentes. Aqui nós temos dois caminhos possíveis a seguir, gente. O primeiro caminho é o seguinte: se isso é uma análise única que eu estou fazendo, e é só um olhar que eu estou fazendo, que eu não quero repetir, eu simplesmente tiro os termos que não me interessam e gero meu gráfico. Só porque eu quis olhar aqui rapidamente. Mas se eu vou querer repetir isso, aí não vai ser uma ideia boa fazer isso. Eu vou chegar no final das contas, se eu fizer esse processo manual, que eu estou sugerindo de tirar os termos aqui, nesse gráfico daqui, tá vendo? Só que eu vou chegar nesse gráfico baseado no fato de que esse número de termos aqui, eles estão influenciando também a presença desses outros termos, de alguma maneira. Então, o ideal nessa hora é o quê? É que eu use esse momento para analisar o meu material, ver quais são esses termos, já que ele está muito poluído, e ver quais são os termos que eu vou retirar da minha amostra. E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte maneira: eu vou gerar o meu tesaurus. Eu não vou chegar nesse gráfico final que eu estou olhando aqui, porque eu sei que ele está muito poluído. E nesse caso eu vou recomendar o quê? Clicar com o botão direito, desselecionar todos eles e começar a selecionar os termos que eu vou querer remover. Vou fazer o processo oposto. Então, olha, CC BY, Department, que normalmente tem a ver com essa parte. Public Health é um problema, porque pode ser que seja o termo Public Health, mas são departamentos de Public Health. Não vou tirar no primeiro momento. Estou com medo de tirar, mas vamos lá. International Alliance, CC BY, University, muito provável que seja aí, né? Reuse, normalmente permissão para reuso de dados. Author Founder, Peer Review. This article was not peer reviewed. Lembra que tem muito isso nos preprints? Nós dando Right, Perpetuity, License, RGBO, não sei o que é, Claim Science, Uncertainty, Cause, Structure. Bom, e uns primeiros aqui, comecei a marcar esses aqui que eu acho que eu quero tirar. Esses aqui me parece que devem ficar. Proteína, Node, Structure, Spike, Effect, Cluster, Ace. Olha o caso que eu falei. SAR, por exemplo, devia ser SARS. E provavelmente ele foi reduzido para SAR. O outro SARS que vai ficar aqui foi provavelmente porque o cara tinha um SARS-2 ou um tracinho, aí ele interpreta e mantém o SARS. Então tem um problema aí de deduplicação de dados. Ele pode causar alguns problemas e perturbações, sim. Bom, dei uma olhada assim mais geral, mas agora eu vou ordenar pela frequência, que eu acho que costuma ser, a ocorrência que costuma ser a melhor maneira de eu fazer a minha limpeza. Vamos lá. Case, HTTP, pré-print, January, version, org, Outbreak, Wuhan, tudo bem, copy holder, etol, muitas situações em etol number, né? Porque tem page number, não sei o que, outras coisas, pode ser number, não quer dizer muita coisa. Figure, tem figure one, acho que não quer dizer muita coisa. Isso aqui, por exemplo, aparentemente não quer dizer também February, Bad Archive, porque é o nome da coisa. Vamos dar uma olhada aqui. Source code vou manter. Vamos ver. City. Alguns a gente fica bem na dúvida no primeiro momento, porque está bem poluído esse material. Jan. Né? Vou pegar uns aqui que eu estou achando que realmente estão contaminando, tá? Symptom period, Fig, por exemplo, de figure, realmente. Author, pode ser também retirado. Então, World Health Organization, por exemplo, lá, manteve World Health Organization. Lancet, Infection, não sei o que, Beijing Edition, Public Human Transmission, Public Health. Eu acho que assim, meio que eu consegui dar conta dos principais. A gente vai fazer a primeira versão aqui para poder... Table aqui, que está escapando. Tá? O que eu faço aqui? Eu vou pegar esse material aqui e vou dar um Export Selected Terms. Então, já tem uma lista de termos selecionados para mim. Na hora que eu exportar isso, ele vai gerar uma opção aqui, que é gerar o arquivinho. Eu vou chamar isso aqui de Thesaurus, tá? Thesaurus, vou botar aqui Covid pré-print. Covid pré-print. .txt, ok? Exportei. Tá? E aqui eu vou, obviamente, ele está aqui com a questão, ele na verdade não me permite fazer o contrário, né? Então eu não consigo selecionar e selecionar de volta. Se eu pudesse fazer um invert, eu já podia gerar meu gráfico, né?
mas eu vou fazer um select all só para gerar para vocês o gráfico e vocês vão ver como é que ele ficaria sem a limpeza. Olha aqui. Preprint, write, todas essas palavras aqui geram clusters à parte, que muito provavelmente são esses parágrafos de direitos, entendeu? Eu poderia até usar isso como uma forma de eu verificar quais são esses parágrafos que estão muito com as poluições, entendeu? Olhar eles aqui, para encontrar quais são esses principais termos aqui. Bom, vamos lá para o nosso arquivo aqui. Eu vou fazer um arquivo abrir. E eu vou pegar lá e botar o Thesaurus Covid Preprint. Abrir. Olha o que ele gerou para mim. Ele gerou para mim esse arquivinho aqui, bonitinho, que já tem os termos todos que eu quero limar. O que eu vou transformar isso aqui? A primeira opção é botar, transformar isso aqui, né? Eu posso jogar isso aqui no Excel, se eu quiser, que seria a coisa mais fácil, tá? Para poder limpar. Eu vou jogar dentro de um Excel, bem rapidinho aqui. Pode ser qualquer editor desses, tá? Porque eu quero pegar só a primeira coluna, tá? Pegar isso aqui. Pegar até o final desse termo aqui. São essas palavras que eu quero tirar. E vou voltar lá para o meu editor de texto. E aqui eu vou substituir, porque só me importa a primeira palavra. Eu vou botar aqui a primeira palavra, eu vou botar como label. Isso aqui pode ser feito no Notepad, qualquer Notepad vagabundo. Você só joga para o Excel para limpar essa história. E vou botar um tab, tem que ser uma tabulação, e vou escrever replace by. E assim eu fiz o meu Thesaurus, tá? Todos os termos que eu preciso agora botar, eu tenho que botar uma tabulação aqui. Posso fazer isso manualmente aqui, rapidinho, ou eu posso mandar depois fazer um find replace lá, posso também jogar isso no Excel também. Mais fácil era ter feito isso até no Excel, ter feito o seguinte, ó. Vou lá no Excel, mais fácil, vou pegar aqui no Excel, eu dei mole, eu copiei isso aqui, eu pego, seleciono tudo no próprio Excel, deleto, copio no próprio Excel de novo. Isso aqui agora no Excel, ele vai dar o mesmo processo. Cancelar. O Excel já deixar. Pronto. E se eu copiar e colar isso aqui, ele vai fazer as tabulações para mim. Pronto. O importante é que tem que ter uma tabulação depois de cada uma das linhazinhas, tá bom? Cada uma das linhas tem que ter uma tabulação. Salva. Salve esse arquivo. Pronto. No momento que eu salvar esse arquivo, eu já tenho meu Thesaurus. Agora basta ir lá, de novo nele, vou criar do zero, read, vai ser a mesma coisa, vou manter, vou dizer que é um binary file, porém... Fábio, pode só voltar um pouquinho, replace label e replace by, ele troca por o quê? Por nada? Por nada, se eu trocar por nada, ele vai deletar, essa é a ideia. Se você mandar trocar por nada... E o que fica ali no arquivo de texto? Fica só uma linha daí, nova linha. Você só tem que chegar e botar uma tabulação. Vou só abrir aqui, um tab e enter. Nada, enter. Aqui é enter. Tá, perfeito. Deixa eu abrir aqui, ó. Tá vendo que ele tem um enter aqui? É porque aqui no perfeito. Era isso que eu queria ver. Ele consegue, eu posso pedir para ele apresentar. Então, isso é tabulação e era enter, isso que eu queria ver. Tá bom? Era isso que eu queria ver. Ótimo. Tá bom. Aí aqui, olha, vai pegar o Covid Preprint. E eu vou pedir para ele fazer. Ele já mudou o número total de quem conseguiu o threshold, tá? E se eu botar os 50 aqui, ao mínimo, vocês já vão ver que ele já não dá, para mim, os tais 117. Ele baixou para 90. Por que ele baixou para 90? Porque eu retirei um monte deles, que estava dentro desse número de no mínimo 50. Eu já retirei, ele já limpou o arquivo. Agora, quando eu chegar aqui e pedir os 90, né, que eu vou fazer aqui, ele vai gerar o documento. E olha que beleza. Eu pedir aqui as ocorrências, olha aqui. Ele já... Desculpa, Fábio, vou incomodar de novo. Onde é que tu botou o Thesaurus mesmo? Onde é que tu encaixou ele? Que eu não aqui, na parte onde ele tem... Ali, voice viewer. Tá, perfeito. Aí tu... Tá, perfeito. Beleza? Vou botar aqui de novo 50. Next, botar os 90. Aí dá next. Pronto. Aí aqui ele está dando. Eu não sei se ele vai dar algum problema por alguma palavra ainda. A gente vai descobrir. Porque se der alguma palavra que estiver ruim, a gente vai perceber. Eu vi um funder ali e tal, que talvez seja... eu estou preocupado se esse funder dar problema. Se precisar, é só colocar mais uma palavra. Por isso que a lógica é essa. Preprint dói tem que... Oi? Preprint dói tem que sair, né? Preprint dói vai ter que sair. Eu vou fazer com esse Thesaurus, né? Vamos fazer com esse Thesaurus primeiro. Ó, você viu que ele me deu ainda umas palavras. O review, founder, por exemplo, estão atrapalhando ainda aqui, tá vendo? Então eu tenho que botar no meu Thesaurus review e founder e preprint dói também, que a gente viu que são o que tem ali.
que eu vou lá? É só botar aqui mais palavras. Ó. Posso botar aqui dizendo, ó, preprint dói tabulação. O outro é founder, né? Founder, né? Founder. O outro era o quê? Review. Deixa eu olhar lá. Ó, review. Founder. Nossa, esse aqui tem a tal do preprint dói que a gente acha que está atrapalhando também, né? Ó, consegui botar esse aqui. Salvo. Troquei meu exaust. Aí agora é só voltar lá, create. Ele não tem back, tá? Ele não tem undo. Você tem que começar de novo, mas ele vai guardar mais ou menos as mesmas coisas, excetuando essas escolhas finais aqui. 50, ele já diminuiu para 88, porque eu dei uma diminuída. Talvez o pré-print 2 não tenha ficado direito. Vamos ver se ele teve algum problema. Tem 50 aqui, 88, né? Vamos ver se ficou. Eu acho que foi. Pré-print dói tá aí, não? Não. Vamos dar um finish para ver se deu certo. Ó, foi. Conseguimos agora o nosso gráfico limpinho. Beleza? Então, basicamente, essa é a ideia inicial. O que a gente vai agora só acrescentar essa história, para a gente brincar um pouco com esse processo? Eu criei esse arquivo do primeiro, certo? E esse arquivo do primeiro, ele tem aqui um número de linhas. Quantas linhas ele tem? 23.286 linhas, ok? Bom, o problema é que com 23.386 linhas, né, vai ficar um pouco difícil. Mas digamos que, vamos imaginar que eu quisesse imaginar que esses artigos tivessem sido colocados aqui em ordem de tempo. Do primeiro artigo que saiu até o 200º, 30º, bleblebésimo arquivo. Ok? Então, são 2.386 linhas. Eu vou até o final lá para olhar. Na verdade, tem isso mesmo. Ó, 23.286. Eu posso criar aqui um outro arquivinho muito simples. Vai ser o seguinte. Tá? Eu vou botar um. Vou botar que isso é igual a 1 mais 1. Tá? E vou pegar isso aqui para estar os númerozinhos. E vamos lá. Isso é só de brincadeira, tá? 23.000 quanto? 286? Acho que é isso, né? 3.286. É só para vocês terem uma ideia do que é possível fazer nesse sentido. Eu vou botar até o 23, tem que ser exatamente 23.286, o número tem que ser exatamente igual, eu vou criar um arquivo de score. E esse arquivo de score permite que ele bote um parâmetro a partir daí. Poderia ser, por exemplo, o número de citações de cada um desses artigos, podia ser a data de publicação de cada um desses artigos, podia ser qualquer coisa desse gênero. Deixa eu só ver aqui agora certinho. Ó, 23.286, ok? Vamos lá. Mas só as linhas, os artigos, então, na verdade... Aqui não são artigos, eu estou fazendo por linhas porque eu estou fazendo tosco, tá? 286 só para brincar. Poderia ser pelo número do artigo em ordem, aqui pelo número de parágrafo que a gente está usando, sendo bem honesto. Mas é só para mostrar o efeito disso, tá? Deixa eu só fazer um... Peraí. Se eu pegar esses números e criar um arquivo de score, tá? Com esses números, ou seja, um número para cada uma dessas linhas, eu posso salvar isso aqui. E eu vou brincar com isso aqui, chamando isso aqui de score test, tá? Pronto, salvei. E o que ele vai fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou criar... Fábio, só uma coisa, você não chegou a mencionar, a cor ali é uma clusterização automática que ele faz. Ah, sim, a cor é uma modularidade. Ele faz um cálculo de modularidade que ele tenta fazer os agrupamentos de acordo com o processo estatístico, tá? Significa que cada cor que está colocado aqui no Network Visualization, teoricamente, seria uma das coisas que seriam mais próximas entre si. O problema é que modularidade tem um problema de efeito de borda, que é o seguinte, tem coisas que vão estar eventualmente na borda e que ele vai ter que tomar uma decisão. Oi? Não cancel ali, porque o pessoal conseguiu olhar as cores, eu acho, porque, enfim. Só pra gente ver o grafo aí, então. Tá, peraí, deixa eu cancelar aqui. Tá vendo? Você vê, por exemplo, Siri, Wuhan tá aqui. Se eu fizer esse gráfico, calcular ele a cada vez, ele pode dar pequenas alterações, mesmo com os mesmos dados, tá? Por conta disso. Mas, teoricamente, os que estão em cores diferentes seriam de diferentes grupos de texto, entendeu? Porque estão mais frequentes em conjunto.
Então, muito provavelmente, e você tem aqui as Eagle Networks quando eu faço o mouse over também, né? Então, Data Model, por exemplo, Data está muito mais provavelmente junto de Model, Infection, etc., mas além de tudo tem a Eagle Network isso aqui. Faz algum sentido lógico, né? O azulzinho é tipo o Geografia, e China e Wuhan, não sei o quê, o vermelhinho parece modelagem epidemiológica ali, tal, Rate, Time, Progression, não sei o que e tal. Sim. O verde parece coisa da bioinformática, proteína, ácido, gênese, céu, não sei o que e tal. De uma maneira geral, ele tenta dar uma certa lógica, mas assim, isso... eu enxerguei da mesma forma também, algumas coisas de epidemiologia ali em cima, ali, outbreak, misturando com a questão geográfica, e depois ali a parte mais molecular mesmo, proteína, protease, genoma, etc. Você pode também observar isso pelo Density Visualization, que é simplesmente que você vê melhor os termos e ver a densidade deles, que vai ser pela frequência que faz essa nuvem, e eu posso também botar as cores pelos clusters. Aí ele vai fazer a densidade e ele vai botar as cores dos clusters, tá vendo? Tem esse efeito aqui também. E esse modelo aqui é o Network Visualization. Eu posso criar também usando o que é chamado de overlay, que é o que eu vou criar agora. Que é o quê? Eu vou pegar aquele meu arquivo maluquinho que eu fiz lá, que foi meio de onda, tá? Que eu estou aqui com ele, eu vou chamar aqui que é o tal do Score Test. Vou dar Next. Aí ele vai extrair os termos. Ele vai aplicar aquele número arbitrário que eu coloquei em ordem, mas poderia ser, por exemplo, a gente pode fazer depois isso legal usando, se a gente juntar todos os conteúdos e botar o mesmo número dos primeiros não sei quantos parágrafos, são do mês 1, aí depois eu boto 2 para o do mês 2, eu boto 3 para o mês 3, e aí eu vou ter essa visualização do completo colorizando pelo mês. Entendeu? Fica um negócio legal. Então, chegamos aqui. Beleza. Binary Counting, a mesma história. Ele pediu o threshold, eu vou botar lá os 50, que eu estou gostando de usar nesse caso. Vou dizer que são os tais 88. Ele já filtrou. E eu vou dar sequência aqui e vou finalizar. Deixa ele finalizar aqui para mim. Aí vocês viram que ele gerou mais ou menos o mesmo gráfico aqui, do mesmo jeito, porém ele criou o tal do Overlay Visualization, porque eu dei um score. E o que é o Overlay Visualization? Ele vai dizer o seguinte, olha, Fábio, eu colori isso aqui de acordo com a média do número atribuído a cada parágrafo. Se fosse um mês, seria a média dos meses. Se fosse a semana epidemiológica, era a média da semana epidemiológica. Se fosse o número de citações atribuído àquele texto, era a média das citações. Então, vocês podem ver que, por exemplo, digamos que isso tenha tido alguma perspectiva temporal, eu poderia dizer que, nesse caso, não é só uma brincadeira, mas eu diria que drug, protease é uma coisa mais recente, SARS-CoV é mais frequente mais recente do que outbreak, por exemplo. Não tem alguma coisa real aí, cara? Porque eu não sei se eles estão em ordem, né? Mas assim, SARS-CoV é uma denominação que apareceu depois da conferência de nomenclatura, não sei o que e tal. Tem alguma, provavelmente tem alguma, mas não tem uma certeza, Olavo. Então eu não vou me arriscar a dizer. Ainda mais que eu peguei o primeiro mês apenas. Fábio, e o arquivo aquele que tu criou agora, para testar de scores, aquela planilha do Excel, ele tem o número e daí tu põe um outro número do lado que representa o score e eu não entendi bem. Ou é só o número? São dois separados. É um arquivo é o score, outro arquivo é o corpus. O de score, sim. Você cria separado. Só tem uma coisa que é muito importante. O score tem que ter o mesmo número de linhas e o corpus. O número de linhas. Entendi. E aí automaticamente, aqueles números que tem, eles vão parear com o corpus. Perfeito. Isso. Então, por exemplo, se você pegar os 8 documentos, depois que você trabalhar eles, botar um embaixo do outro, e você criar um score, que olha, da linha 1 até a tanto, eu sei que é o mês 1, então eu boto 1. Da linha 1 até tanto, eu sei que é o mês 2, boto 2. E assim você fizer, na hora que você importar, vai ser palavra pra caramba. O VoiceViewer vai suar, o seu Celeron, o seu Pentium, ou até seu i7 nessa hora, vai ficar desesperado. Pode ser que ele não dê conta, inclusive. Sim, teoricamente, Fábio, isso é possível, porque a gente tem o arquivo completo. Se a gente separar ele mês a mês, e a gente poderia fazer isso. Eu ia fazer isso, mas assim, eu não se vocês puderem fazer, melhor ainda, mais fácil. Acho melhor ainda. Temos o final de semana para isso. Isso aí, mas assim, já tem uma ideia, então vocês já viram um pouco. Então, o que eu recomendo vocês? Assim, aqui você já tem uma visão bem geral do que pode ser feito com a parte de análise textual. Esse material pode ser salvo da seguinte maneira, que é só para fechar essa aula rápida aqui. Você pode salvar o screenshot. Você salva o grafo. E aí o grafo você pode salvar ele em formatos que são formatos abertos por outros, desde o próprio VoiceViewer até GML, que vai para o Guest, até PAGEC, que é um formato mais genérico antigo. Tá? É o PAIEC também, como se fala.
O screenshot você pode aí salvar em várias opções. Deixa eu abrir aqui. Aí você tem opções que são PNG, tem JPEG, tem PDF, tem SVG. Esse SWF não funciona, tá? Já aviso, não funciona direito. E aí o que acontece? Esses formatos aqui, o PNG é o melhor para imagem e os outros são vetoriais. São formatos vetoriais que são muito bons. Você tem que mexer primeiro no Options, porque se você não mexer no Options, tá? Você ia não aumentar para 400, a sua imagem fica muito pequena. 200 é um tamanho, 100, 200% é um tamanho bom para você usar no PowerPoint. Se você for usar uma publicação, você tem que salvar em 400 depois, tá? Pode usar 200 por geral, né? E salva também o arquivo com o formato lá do VoiceViewer para você poder abrir ele igualzinho, tá bom? Você pode pedir ou não borda e fundo transparente se você quiser. Salva, depois você pode botar na sua apresentação, ok? Salva aqui. Se você quiser fazer um gráfico interativo, aí vai ter que salvar ele como GLL, abrindo o graph e depois exportar no Sigma Exporter. Então, é outro processo. Ok? Mas acho que assim, isso aqui já dá uma geral bem rápida do que você pode fazer. Tem uma série de opções para ajustes de layout aqui. Eu abordo isso nos vídeos. Você pode mexer no fundo, pode tirar as linhas, a cor das linhas. Pode botar as linhas retas em vez de curvas. Tem threshold para o número de linhas que se apresenta. Você pode querer estressar as linhas, né, que são, fazer as mais grossas, deixá-las bem mais grossas para você ver mais claramente ou não. Tá? Só a recomendação é sempre o seguinte: tudo que você alterar aqui, anota para você dizer. E você pode usar também o formato de apresentação em biscoitinhos, que ajuda você a ver, por exemplo, os termos. É uma coisa que eu gosto muito de usar quando preciso ver os termos. Mas, enfim, aqui, para uma olhada rápida, já valeu super a pena.